O governo Lula começa num cenário desafiador na área de relações internacionais, depois de um ano de 2022 marcado pela guerra entre Rússia e Ucrânia e pelo acirramento da tensão entre Estados Unidos e China. Apesar de serem realidades aparentemente distantes do Brasil, os dois problemas afetam diretamente a política internacional do nosso país e principalmente a nossa economia. E ainda tem a questão ambiental, com o questionamento de muitas nações sobre a preservação da Amazônia. Para falar sobre os desafios do governo Lula na relação com o restante do mundo, estamos recebendo aqui no Jornal da Itatiaia o professor de Relações Internacionais da PUC Minas e de Geopolítica da Academia da Polícia Militar, Dani Zaredini. Professor, bem-vindo, bom dia, obrigada pela presença. Eu fico muito feliz com o convite. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, professor. Professor, na agenda internacional, quais são os principais desafios do Brasil nesse ano que está começando? Olha que momento que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo um momento de transformação da comunidade internacional e talvez esse seja o maior desafio. O acirramento das relações entre China e Estados Unidos, a guerra na Ucrânia, e isso coloca para esse novo governo metas que são ambiciosas, mas que ao mesmo tempo nós não estamos vivendo o mesmo momento de há 20 anos atrás, né? Nós vemos um momento agora onde a economia não está tão aberta para os produtos brasileiros, existe ali, né, um processo de dificuldade de lidar com a crise na Europa, nos Estados Unidos, a crise econômica. Então, o Brasil tem ali, no primeiro momento, né, o objetivo de lidar com o pragmatismo da sua política externa, trazer de novo um ativismo de política internacional mais claro e lidar com essas diversidades de um mundo em transição. O senhor está falando de protagonismo do país? Liderança, vamos dizer assim, né? Com certeza. O Brasil, ele foi um dos fundadores do BRICS. Nós temos que lembrar que o Brasil, junto com a Rússia, com a China e com a Índia, criou esse bloco que hoje está em franca expansão. No momento em que o Brasil tinha ali uma presença importante no cenário internacional. Naquele momento, lá atrás, talvez o ambiente internacional fosse mais favorável para isso. Mas hoje, a gente vê que existe também espaço para buscar esse protagonismo de volta, essa liderança de volta. Principalmente nessas três escalas regionais, né? Pensando a América do Sul, a América Latina e o Sul Global. Eu vejo que são as metas principais, mas não deixar de lado, sem sombra de dúvida, as relações com os Estados Unidos e com a União Europeia. Qual que é a importância, além do senhor falar dessa liderança, né, dos BRICS, a liderança aqui na América do Sul, mas uma proximidade com grandes potências? O que isso significa para o Brasil? O Brasil tem uma posição que é histórica, né? Porque quem olha o Brasil vê o tamanho desse país, a força desse país. Nós somos uma potência demográfica, uma potência territorial, uma potência ambiental, uma potência cultural e social. E isso sempre chamou a atenção do mundo, né? Em vários momentos diferentes, o Brasil teve protagonismo e depois de um determinado momento, um recolhimento nesse protagonismo. Hoje, o que a gente vê é a possibilidade de retomar esse protagonismo. Por quê? Não do ponto de vista só da ação do governo anterior, que diminuiu um pouco o envolvimento nessa prática dessa liderança internacional por questões mais políticas, de visão de mundo, né? Acertou em algumas agendas, errou em outras agendas, mas agora, né, a ideia de retomar esse protagonismo é importante, muito em razão de como que esse mundo em transição espera de um Brasil que vai trabalhar as questões ambientais de uma maneira mais assertiva, as questões da pauta humanitária e de direitos humanos de maneira mais assertiva e, sem sombra de dúvida, com realismo nesse mundo que Rússia de um lado e Ucrânia de outro, China de um lado, Estados Unidos de outro, o Brasil tem que ter muita delicadeza para lidar com essas questões. Professor, no governo Bolsonaro a gente viu muito um debate, quando o assunto é relações internacionais, sobre o ingresso do Brasil na OCDE e também a preservação da Amazônia. Como é que ficam esses debates agora em 2023? Eu vejo que essa pauta da OCDE vai esfriar muito, porque a OCDE é um agrupamento de países ricos. O Brasil sempre se colocou tradicionalmente, né, numa pauta de países emergentes, do sul global. Nos interessa mais buscar uma ação concertada entre esses países que crescem, que podem pressionar muito mais os Estados Unidos e a União Europeia, do que participar de um grupo de países ricos. Eu acho que essa pauta ela enfraquece, e o que vai voltar a ter mais protagonismo é a defesa ao Mercosul,
a defesa à Unasul, né? essa comunidade de países sul-americanos, e uma tentativa de retomar algum tipo de protagonismo na América Latina. Então, são 3 ciclos importantes, né? E, num terceiro momento, a tentativa de aumentar nossa capacidade de diálogo com os Estados Unidos, União Europeia e, aí sim, com os BRICS. Agora, claro, hoje a gente vive um momento muito mais difícil. Quando eu digo que foi um desafio também para o governo Bolsonaro, pelo momento, né, que eles viveram, foi um momento difícil, né? E eles não conseguiram, por questões ali do próprio âmago do governo, manter determinadas políticas. E vejo hoje uma oportunidade boa de buscar esse protagonismo novamente. E por que, além da importância interna aqui da preservação ambiental, redução do desmatamento da Amazônia, por que essa questão ambiental ela tem tanta importância do ponto de vista internacional, até como a nossa última pergunta aqui, professor? Veja só, o mundo vive um momento muito difícil. Invernos cada vez mais frios, verões quentes com muita chuva, inverno e fora de momento. Então, a questão ambiental é uma pauta de sobrevivência. É uma pauta de sobrevivência, não é uma coisa menor. Claro, a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas o Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, com uma biodiversidade imensa. E por isso que o Brasil chama atenção. Chama atenção porque nós temos responsabilidades com a biodiversidade, temos responsabilidades com os povos originários dessas regiões. E o mundo espera do Brasil esse protagonismo, essa postura de ser líder mundial, como na Rio 92, Eco 92, como em outros momentos, né? O Brasil chamou para si esse protagonismo. Então, eu acho que é um bom momento para a gente tentar trazer para nós essa responsabilidade. Agora, é claro, com muita responsabilidade, né? Sempre buscando a questão da soberania amazônica para o Brasil, buscando a responsabilidade com os povos originários, a responsabilidade também com os setores produtivos. Então, não é uma tarefa fácil, sabe, Eustáquio e Kátia? A busca desse protagonismo com a questão ambiental. Mas eu vejo que é um momento interessante da gente poder trabalhar isso e trazer o Brasil de novo como um foco internacional para a questão ambiental, humanitária e política e contra a fome também. Nós conversamos aqui no Jornal da Itatiaia com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas e de Geopolítica da Academia da Polícia Militar, Dani Zaredini. Obrigada pela entrevista, professor. Um ótimo dia. Eu que agradeço, Kátia, eu que agradeço, Eustáquio, pela oportunidade. Bom dia.